Seja bem-vindo. Esse é o quarto e último vídeo dessa série, calculando o limite dessa mesma função para x tendendo a valores diferentes. Limite dessa função quando x tende a menos infinito. Veja aqui, no primeiro vídeo, a gente viu que quando x tende a menos infinito, o limite vai dar zero. Veja lá no gráfico. X tendendo a menos infinito. Veja que a curva está se aproximando cada vez mais do eixo y. O eixo y é o quê? É o valor que y igual a zero. Então, à medida que x tende para menos infinito, o y tende para quanto? Para zero, que é o limite. Vamos ver então no cálculo como é que fica. Fica assim, ó. Esse limite é igual ao limite de quando x tende a menos infinito de quê? Aqui eu posso separar, ó, 1 sobre 2. Eu tenho aqui uma constante meio vezes o quê? 1 mais 2 elevado a x sobre x. Quando eu tenho uma constante, eu posso colocar a constante multiplicando o limite. Então isso vai ficar meio vezes o limite, quando x tende a menos infinito, de quê? De 1 mais 2 elevado a x sobre x, certo? Agora veja bem, quando x tende a menos infinito, 2 elevado a menos infinito vai tender, ou seja, tende para zero, viu? Pegue aí a sua calculadora e confirma isso para você ver. Sobre menos infinito. Então vai ficar assim, ó, meio vezes, o limite aqui vai ficar 1 mais 0, porque esse valor vai tender para zero quando x tende para menos infinito, sobre o quê? Sobre menos infinito. Tá? Aí vai ficar meio vezes 1 sobre menos infinito. 1 sobre menos infinito, isso aqui também tende para zero. Isso aí também vai tender para zero. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Pega a sua calculadora científica e confirma para você ver. Vai tender para zero. Então vai ficar o quê? Meio vezes zero, que é quanto? Zero, que é o limite. Você viu no gráfico. No gráfico, então, é bem fácil de ver esse limite, né? Quando o x tende para menos infinito, o y está se aproximando cada vez mais de zero. Então, o y tende para zero. Quem é o y? É a função, correto? Então é isso, pessoal. Um abraço do Itamar. Tchau, tchau.